Dá um sinal com a sua mão, você quer falar. Vem, irmã, vem. Vem cá. Quem está levantando a mão aí, quer falar? Vem. Vem falar aquilo que Deus fez na sua vida. Várias pessoas foram libertas de diferentes prisões espirituais. Eu sei que tem algumas coisas que são muito íntimas, não é fácil de falar, mas aquilo que você puder falar, venha falar para glorificar o nome de Jesus. Isso é um sinal que você foi liberto, amém? Graça e paz, igreja. Amém. No congresso passado eu fui curado da coluna. Eu era uma pessoa que andava torto, as minhas mãos arrastavam abaixo do joelho. E eu fui desenganado por um dos hospitais daqui de Feira. Mas sempre, enquanto eu trabalho, sou pedreiro, e quando eu trabalho com piso, eu sempre sinto uma dor só na perna, do lado. Mas hoje, nessa noite, eu fui curado para a glória de Deus. A graça e a paz, igreja, amém. Depois eu tenho meu testemunho de cura, é que eu tinha 14 anos, eu fui acusada pelo meu tio. E como o pastor pregou, que quando a gente não libera perdão, a gente não é liberto. E hoje eu liberei perdão e senti o Senhor me tirando daquela cama, presa, onde eu sentia aquelas ameaças. Toda vez eu ouvia aquela voz no meu ouvido. E hoje eu sou liberta. Graças a Deus. Glória a Deus! Aleluia! Alguém mais gostaria de falar? Compartilhar, dá um sinal com a sua mão. Você quer falar da onde Jesus tirou você, da prisão que Ele tirou? Venha rápido contar a bênção que você recebeu, amém? Algumas pessoas têm visões tremendas. Algumas pessoas realmente elas conseguem ver aonde estavam presas e para onde Jesus levou você. Alguém mais gostaria de falar? Dá um sinal com a mão e nós vamos ouvir o seu testemunho com alegria no coração. Tem um rapaz ali que estava preso na água. Vem, ajuda, alguém ajuda ela a vir aqui para falar. Venha alguém da igreja de intercessão que está do lado aqui, uma irmã. Quem é da intercessão fica aqui junto para fortalecer, para falar. Amém? Só desejo com a paz do Senhor. Assim, quando eu era criança, a minha mãe, ela se envolveu e esse homem, ele mexia com macumbaria, né? Aí, quando eu dormia de noite, que apagava tudo, eu dormia com minha mãe. Quando estava tudo escuro, que eu olhava para a parede, era um rosto de um monstro, tipo essas capas de CD de um monstro. E ao redor do monstro era um fogo. E eu abri o olho e eu via nitidamente. Eu fechava o olho e tornava a abrir e continuava aquela roda ali na parede, na porta do quarto. E aí eu tinha medo de escuro, né? Todo mundo sabe, acho que me conhece, que eu durmo com minha mãe. E aí eu dormia com minha irmã. E aí eu saí do quarto da minha irmã e fui dormir com minha mãe. Aí o quarto que era maior, botou a cama da minha mãe que era maior, porque era para ter duas camas, uma para mim e uma para minha irmã. Mas como eu fiquei dormindo o tempo todo com minha mãe, ela me expulsando, eu dormia com ela, acabou eu ficando com ela no quarto maior, né? E ontem foi uma dificuldade para mim, porque minha mãe foi dormir fora. E aí eu falei, e agora, meu Deus, o que eu vou fazer? Que minha irmã trabalha à noite, ela chega muito tarde. Aí eu fiquei acordada até minha irmã chegar, 1h30 da manhã.
quando eu estava aqui orando, eu lembrei disso, o porquê que eu tinha tanto medo. E eu estava com tanto medo aqui que se uma pessoa encostasse em mim, eu chega a tremia, por causa que eu lembrei, é como se eu estivesse no mesmo lugar, no mesmo dia, na mesma hora que tudo aconteceu, e todo mundo que encostava em mim, eu chega a tremia. E quando a irmã pegou na minha mão, foi como se uma luz muito grande, uma clareza, né, que eu estava pedindo a Jesus para me tirar dali, me levasse, e como se toda aquela escuridão que eu estava vendo se transformasse em luz. E o Senhor, né, eu creio que Ele me libertou desse medo. Amém? Amém. Muitas vezes a gente recebe uma bênção e fica com vergonha de contar, fica com receio, mas não devemos fazer isso, né? Como o pastor Pedro acabou de falar, que aqueles 10 leprosos que foi curado, não é só um voltou, e ele recebeu a palavra final. E quando eu estava sendo ministrado aqui, eu lembrei de uma cena, quando eu era bem novinho, todo mundo me conhece, sabe que eu medo de água, corre piscina, praia, lagoa, não gosto de nada. Aí eu lembrei, né, que eu me afoguei, eu fui pra lá com os meus amigos, eu me afoguei, chegou lá, todo mundo me esqueceu do meu lugar, eu estava me afogando, desmaiei tudo. Aí só foi um só me salvar, e na hora eu fui puxando ele, não queria deixar ele ir, e aí veio outro mentiroso, só que aí tinha uns 8 assim comigo, só que eu não liberava perdão para nenhum deles. E quando o pastor começou a ministrar, né, aquela cena veio de novo, me lembrando daquela cena, lembrava do rosto de cada um deles. E eu compreendi, né, que eles não me tiravam de dentro da água, porque eles ficavam com medo também de se afogar. E aí no momento que eu liberei perdão, eu vi a mão de Deus me tirando daquele lugar, e eu senti aquela dor, aquele susto, aquele sentimento novamente. Só que naquele momento não era mais os meus amigos que estavam me tirando, era Deus que estava me levando para frente na lagoa, estava me levando e me abraçando, e dizendo que eu estava curado. Amém. Irmãos, graças a Deus, esse aqui é meu xará Carlos. Ontem nós fomos fazer a libertação dele, ele estava com problema na coluna, por isso que eu vim aqui. Tinha alguém na fila, eu mostrei, quem estava na fila que viu? Você viu? Tinha umas 3 ou 4 pessoas, tinha 4 dedos de diferença na coluna dele. Assim, ó, que a gente manda com a mão, estava assim, ó. Fica assim, estava assim. Eu pus o dedo, tinha 4 dedos. Começamos a dar ordem para que a coluna voltasse no lugar. Eu falei para os irmãos, vem cá para você ver. Aí começou a voltar, mas voltou todo, chegou até a passar. Depois que mandava voltar para trás. Ele foi liberto totalmente ontem. Amém? Na glória de Deus. Glória a Deus. Amém, amados. Que bênção, né? Graças a Deus por todas as coisas que aconteceram ontem e hoje. Agora eu queria dizer para os irmãos o seguinte: esse material do apóstolo Almir é um material abençoado e você precisa aproveitar.